Olá vocês, meus caros padawans, e essa semana, na última semana de julho, tivemos vários terremotos no Brasil. Para ser mais exato, mais de 70. E esses terremotos aconteceram em diversos locais do Brasil. Teve terremoto no Sudeste, teve terremoto no Centro-Oeste, terremoto no Sul, no Nordeste, enfim. A gente vai passear por alguns deles, comentar esses eventos e tentar entender por que esses terremotos estão acontecendo. Na verdade, não são terremotos, são abalos sísmicos, tremores de terra, sismos, né? Porque terremoto, vocês sabem, são aqueles maiores, mais destrutivos, né? Geralmente a gente não tem aqui no Brasil, mas vamos falar desses eventos agora. Padawan, estou aqui no Centro de Sismologia da USP e eu apliquei aqui um filtro para mostrar apenas os eventos no Brasil desde o dia 20 de julho até o dia 30 de julho que eu estou gravando esse vídeo, né? Então temos 10 dias de tremores aqui registrados e o Centro de Sismologia da USP registrou aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eventos nesse mapa. Vale destacar que a rede sismográfica brasileira é composta aí por vários laboratórios, de vários centros de pesquisas diferentes. Eu estou falando aqui da USP, mas também tem a UNB, também tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enfim. Todos esses laboratórios ligados a essas universidades, a esses centros de pesquisa, fazem ali o acompanhamento sísmico brasileiro através da rede sismográfica brasileira, que é um conjunto de estações sismográficas espalhadas pelo Brasil todo. Pessoal, então a gente tem equipamento de terremoto, que mede terremoto no Brasil inteiro? Sim, meu caro Padawan, no Brasil inteiro a gente tem esses equipamentos. Então, se a terra tremer por aqui, a gente vai saber. E esses aqui são os eventos da USP. Eu vou aplicar aqui um zoom em alguns pontos para a gente verificar melhor. Vamos começar de baixo para cima, né? Do sul para o nordeste, no caso. Vamos começar aqui com esse evento que aconteceu no dia 20 de julho e a região ali do Rio Grande do Sul, Bagé, tá? Bagé, Rio Grande do Sul, dia 20 de julho, foi um terremoto de magnitude 2.1. Outro evento agora, esse em Barueri, São Paulo, evento de 2.4, tá? No dia 29 de julho, Barueri, São Paulo. Esse aqui, algumas pessoas relataram que sentiram alguma coisa. Alguns relatos a gente teve, então, desse evento de Barueri. Bom, Barueri, né, é uma cidade ali bem no coraçãozinho de São Paulo, então tem muita gente naquela região. A probabilidade de que pessoas sintam nessa região de São Paulo, e a gente sabe que, geologicamente falando, essa área de São Paulo ela tem uma tendência, né, a reverberar mais os sismos, e a gente viu isso com o sismo lá do Chile, que acabou sendo sentido ali em São Paulo. Então tem uma presença maior de prédios, presença maior de pessoas, uma geologia propícia à amplificação, vamos chamar assim, né, do sismo, então as pessoas acabaram sentindo esse de Barueri 2.4. A gente também teve, olha só, Frutal novamente. Eu trouxe vídeo aqui de Frutal, e inclusive eu trouxe um vídeo mencionando aqui uma possível causa para esses tremores de Frutal, relacionando ali com a questão do uso da água subterrânea. Se você não assistiu, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, assiste lá para você entender direitinho essa história, porque a gente pode, através de atividades humanas, mineração, construção de hidrelétricas, quando a gente retira um morro ali para a construção de um empreendimento ou faz uma mineração mesmo, a gente pode induzir sismos em áreas que já iriam acontecer mesmo esses terremotos, tá? Esses terremotos não surgem assim do nada, não. Eles acabam surgindo em áreas onde nós já tínhamos falhas geológicas ativas, como é o caso de Frutal, e no dia 27 mais um abalo 3.2, olha só, superou 3 de magnitude. Vamos pular agora para Brasnorte, Mato Grosso, 2.6 de magnitude, no dia 28 de julho. Agora partindo aqui, pertinho, né? Brincadeira, né? Próximo aqui, uma região bem próxima, Brasília, né? Mas em Minas Gerais. Matias Cardoso, 2.1, 28 de julho, tá? Pulando aqui para cima agora, Nordeste, né? Bahia, Jaguarari. Olha, se tivéssemos Olimpíadas de terremotos aqui no Brasil, Jaguarari
provavelmente estaria ali no top 3, top 5, né? Porque o lugarzinho para ter terremoto é Jaguarari, na Bahia. Você mora em Jaguarari? Olha só o terremoto que teve aí, 3,6. Terremoto de 3,6, bem fortezinho para o Brasil, né? Mas está dentro ainda do padrão brasileiro. Vale destacar, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que os terremotos no Brasil ficam ali na casa de 1 e 2. Quando dá algum mais fortinho, é um terremoto aí na casa dos 3 de magnitude, tá certo? É difícil um terremoto aqui superar 4. Difícil, mas não impossível, tá bom? Então deixa eu voltar aqui, ó. Foi no dia 24 de julho, beleza? A gente também teve evento lá no Ceará, Alcântaras, 1,3, o terremoto mais fraquinho aí. Todos eles fixados em 0 km de profundidade. Isso significa que o sismo ocorreu a uma profundidade de até 10 km, quando é fixado em 0. Não é que ele foi na superfície, é que a profundidade não pôde ser determinada com precisão, então a gente chama de sismo superficial e ele tem uma profundidade ali de até 10 km. O que vamos combinar, né, gente? 10 km de crosta é coisa pra caramba, né? Então, mas mesmo assim é considerado um terremoto superficial, beleza? Outra coisa, vamos olhar agora o laboratório sismológico, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que cuida dos sismos ali do Nordeste brasileiro. E aqui na guia de notícias nós temos várias notícias desses tremores. Pessoal, quem chega aqui no meu canal, é novo por aqui, se assusta com essa quantidade de eventos. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Quem já é velho de canal já está acostumado e já sabe, tá careca de saber, eu já estou ficando careca, né, de saber também, que o território brasileiro tem muitos terremotos, né? Isso não é novidade. Mas vamos lá, vamos observar essa notícia aqui, ó. Tremores são registrados no estado da Bahia, dia 25 de julho. Então, a gente está falando aqui do tremor de 3,6, né, que eu já mostrei para vocês, ali em Jaguarari, na Bahia. E além desse tremor de 3,6, foram detectados 74 sismos de menor intensidade. Eu vou repetir para vocês. 74 sismos lá na região de Jaguarari, tá? A partir ali do dia 25 de julho. Na verdade, esses 74 sismos foram registrados em 2 dias, período de 48 horas, 74 sismos, só que eles foram ali pequenininhos, né? Por exemplo, na casa de 1 de magnitude, então as pessoas não sentiram, diferente do sismo de 3,6. Esse sismo, inclusive, teve ali registros, né, de que várias pessoas não só sentiram, como ouviram também estrondos. Quando um terremoto acontece, é possível que várias pessoas escutem um barulho similar a um trovão. Sabe quando está chovendo, cai um raio e você vê primeiro o relâmpago e depois você escuta aquele barulhão de trovão? Então, um terremoto ele tem um barulho parecido com esse quando ele é mais fortezinho, né? Mais fortinho ali. Então, as pessoas costumam escutar esse barulho e as pessoas ali escutaram esse estrondo. Não só ali, como também em outros lugares do Brasil. Estou falando aqui, mas é possível que pessoas tenham escutado isso também em outros lugares, ok? Bom, ali na Bahia também a gente teve alguns registros de pequenas avarias, tá? Por exemplo, aqui no meu escritório nós temos o teto de gesso. Então o gesso é uma estrutura frágil, né? Dependendo do estrondo ali da tremedeira que o prédio fique, você pode então ter uma rachadura nesse gesso. Algumas estruturas desse jeito, mais frágilzinhas, né, como gesso, foram danificadas, mas nenhum dano às estruturas que são importantes mesmo para a construção, como paredes, vigas, colunas, etc, né? Isso aí a gente não teve esse registro, beleza? Bom, objetos também balançaram, e porventura algum que tivesse mais soltinho ali, algum quadro que tivesse para cair já com aquele impacto, né, com aquele estrondo, você pode ter ali então essa queda. Então esses foram os terremotos ali de Jaguarari, cerca de 70. Vamos lá, tem uma outra notícia aqui, ó. Terremoto no estado do Ceará. Tá? Faz tempo que eu não falo do Ceará aqui. A gente teve um tremor ali de 2,6, né? Um tremorzinho considerável, e vários moradores sentiram
esse tremor a cerca de 4 quilômetros da cidade. Tá? Tiveram outros também de magnitude um pouquinho menor. E, bom, agora vamos voltar àquele assunto inicial. Professor, o que está acontecendo com o Brasil, né? Tem alguma coisa errada? Só pode. 74 tremores em 2 dias. Está acontecendo alguma coisa? O Brasil vai se afundar em terremotos? O que é isso? Como eu falei para vocês, quem me acompanha aqui há algum tempo já está acostumado com esse tipo de evento, né? Se você aprendeu algum dia na escola, se você viu em algum jornal, se você viu algum canal no YouTube, mas se você viu na televisão na década de 80, 90, se alguém falou para você que no Brasil não tem terremotos, né, porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica e agora o Brasil passou a ter terremotos, isso é uma mentira, tá? Ou uma mentira ou a pessoa não sabia. Então ela pode ter mentido para você ou a pessoa ela desconhecia isso e por isso te falou aquilo que ela sabia. Infelizmente, até colegas de profissão, né, colegas da geografia, principalmente os professores mais antigos, tá? Tinham essa informação errada. Então eu escutei como aluno informações equivocadas dentro da geografia. Eu sempre gostei muito de geografia, sempre li a mais do que os livros didáticos, né? Inclusive os livros didáticos, alguns deles apresentam erros ali, principalmente nessa parte de geografia física, tá? Então, se você tinha na cabeça de que o Brasil não tinha terremoto e agora está tendo, esqueça isso porque essa informação está errada. O Brasil sempre teve terremotos. Desde quando Cabral pisou aqui, desde quando só os indígenas, né, moravam aqui, desde quando, sei lá, volta no tempo aí, desde quando um dinossauro pisava aqui no território brasileiro. O território brasileiro sempre teve sismos. Só que os nossos sismos, eles têm uma magnitude menor porque a gente está na região central de uma placa tectônica. Mas deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Esses aqui são os terremotos que aconteceram no Brasil de 1720 a 2023. Magnitude aí acima de 2,5. Porque se fosse considerar os tremores menores, esse mapinha nem ia aparecer, de tanta bolinha que ia ter ali. Pessoal, a gente não teve no registro histórico aí, desde que Cabral veio para cá, os portugueses começaram a invadir o litoral, começaram a ocupar o litoral. Desde esse período que a gente tem mais documentos históricos, a gente não tem um registro ali de um sismo que tenha danificado, por exemplo, um terremoto que destruiu Paraty, um terremoto que destruiu Salvador, um terremoto que destruiu Ouro Preto, né, pegar as cidades mais antigas, um terremoto que destruiu São Paulo, né, São Paulo tem mais de 450 anos. Então, a gente não tem registro de terremotos fortes no Brasil, isso em 500 anos de história, tá? Assim como a gente teve, por exemplo, a destruição da cidade de Lisboa em 1755. O maior sismo que aconteceu no Brasil foi esse aqui, ó, de Mato Grosso, em 1955, né? Que foi um sismo de 6.2, 6.5, agora me falhou a memória. Gente, eu já falei para vocês que eu sou péssimo de decorar alguns dados assim, né? Agora me falhou a memória, 6.2 ou 6.5. Comenta aí embaixo, me corrigindo aí. Mas enfim, esse aqui foi o maior. E depois dele, a gente não teve mais um sismo de grande magnitude em território brasileiro. A gente tem de vez em quando algum sismo aqui na região do Acre, mas muito profundo. Ele está relacionado mais à subducção da placa de Nazca. Ele não entra nem no catálogo brasileiro. Ele é considerado um sismo andino, tá? Ele não tem as características de um terremoto aqui do território brasileiro, esses terremotos mais superficiais, enfim. Então, o Brasil tem muito terremoto, e os terremotos brasileiros, eles são provocados por acomodação da crosta, principalmente ali movimentos de falhas geológicas que existem no território brasileiro. O Brasil, embora esteja na região central da placa sul-americana, ele é todo fraturado. O território brasileiro é todo craquelado, imagina assim, tá? Imagina um biscoito creme cracker. Peraí que eu me embolei aqui, peraí, aguenta aí, vou falar direito. Imagina um biscoito creme cracker, agora sim, né, saiu direito. Então imagina esse biscoito aí de água e sal, biscoito de água e sal, vamos ser mais mineirês aqui, eu tento evitar uma mineirês, mas não dá. Então um biscoito de água e sal, imagina ele todo quebradinho ali, tá? Quando
Essas falhas geológicas, o nome que a gente dá para isso, são falhas, né? Elas se movimentam, é quando a gente tem o tremor. E por que elas se movimentam? Porque não é só a borda da placa que está se movimentando, não. A placa inteira está se movimentando, né? No caso da América do Sul, ela está indo para o oeste, ela está indo de encontro com a placa de Nazca. E isso gera esforços, gera estresses, acúmulo de tensões, né? De diversos tipos de forças ali na crosta. E essas forças são liberadas. Algumas pessoas me perguntaram assim, professor, não tem perigo desses terremotos irem aumentando e dar um terremotão, né? Tipo em Jaguarari, por 70, não tem perigo de aumentar até dar um terremoto grande? Pensa comigo, você está empurrando uma madeirite, um compensado, né? E o outro colega está empurrando do outro lado. Os dois estão empurrando uma madeirite. Aquele madeirite está meio velho, está cheio de trincas ali, e ele vai quebrar se vocês continuarem empurrando. Pensa comigo, o que seria melhor? Ele quebrar todo de uma vez e vocês um bater de cara com o outro, ou ele quebrando aos pouquinhos ali, rachando, trincando? O que vai ser menos danoso? Ele quebrando aos pouquinhos, né? Quando nós temos uma área geologicamente ativa, que tem ali tremores com certa constância, como é o caso de Jaguarari, é melhor que tenham vários pequenos terremotos do que essa energia acumulada, né, a longo prazo para dar um terremotão. Então, na verdade, em regiões que são ativas sismicamente falando, que você está aí há muito tempo sem ter um grande terremoto, como algumas regiões da falha de San Andreas nos Estados Unidos, a chance de você ter um terremotão é muito maior. Então, nesses lugares, é melhor que você tenha muitos terremotinhos diariamente ou semanalmente, mensalmente, para evitar que um grandão aconteça, né? Então é como se a falha se deslocasse um pouquinho, né, todo dia, vamos imaginar assim, e aí dá um terremotinho. Porque se ela travar ali, ela não travou e parou, opa, acabou o terremoto. Não, ela vai, a energia ali, né, a força que está estressando essa falha vai continuar agindo e uma hora ela vai se movimentar de uma vez. E o terremoto ele acontece porque essa falha se movimenta e ela se movimenta uma quantidade, né? Então, se ela se movimenta alguns centímetros, alguns metros, algumas dezenas, centenas de metros, a magnitude vai aumentando. Então, é melhor que ela se movimente, né, centímetros sempre do que ela se movimente dezenas de metros de uma vez só. Entendem a diferença? Porque isso aumenta a magnitude do terremoto e terremoto de magnitude elevada a gente sabe que pode provocar aí diversos danos. Inclusive, existe um estudo feito por pesquisadores brasileiros, mostrando aí que num período de 50 anos a gente tem uma chance aí de 50% de acontecer um terremoto de magnitude 4.7, 5 ali no território nordestino, tá? Em alguns lugares do Nordeste. Deixa eu mostrar um mapa para vocês, eu já gravei um vídeo sobre isso, eu não vou falar, né, detalhadamente desse estudo. Se você quiser entender melhor essa história, clica no cardzinho aqui em cima, porque já tem um vídeo separado, se você não assistiu, assiste lá. Mas eu tô falando disso aqui, gente, ó, esse aqui é o estudo. Essas bolinhas verdes aqui são os locais onde a gente poderia ter, né, a longo prazo, tremores mais fortes. Então notem que nessa região aqui, ó, do Nordeste do Nordeste, Nordeste do Nordeste, a região ali próximo do Ceará, Rio Grande do Norte, né, a gente teria uma probabilidade maior de ter terremotos um pouquinho mais fortes no período de 50 anos. O estudo não diz que esse terremoto vai acontecer. Ele diz que nessas regiões há uma probabilidade maior da gente ter um evento sísmico um pouquinho mais forte, né? 4, 5 de magnitude. Então tem alguns pontos, ó, como destacados aqui por esses círculos azuis, essas são as regiões mais problemáticas, né? Mas se você quiser entender direitinho esse estudo, sugiro você clicar no cardzinho lá, né, e acompanhar lá tudo que eu expliquei sobre esse estudo. Ou seja, em resumo aqui, a gente está lidando com uma região, né, que tem muitas falhas geológicas, né, região toda fraturada. Então a gente vai ter sim a ativação dessas falhas. E outra, é uma região que também tem muita atividade de mineração. Vários desses locais onde tem terremotos são próximos ali de minas. Então, agora o que eu vou falar é uma possibilidade, tá? Não estou afirmando nada. É possível que esses terremotos tenham alguma
relação com alguma atividade de mineração. Como eu falei, a atividade, né, algumas atividades humanas podem induzir, intensificar a chance de um terremoto. Olha só, essas atividades humanas podem dar gatilhos para terremotos. Aqui sim a gente tem um gatilho verdadeiro para terremotos. A atividade humana pode sim desencadear terremotos, mas já de uma área que já iria acontecer, beleza? Mas isso aí tem que ser estudado mais a fundo. Pelo que eu vi, um relato da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esses terremotos de Jaguarari tiveram causas naturais, né? Mas uma investigação mais a fundo provavelmente será feita para verificar mesmo se tem relação ali com alguma atividade humana ou se é puramente um sismo natural. Mas independente se for artificial, né, se for um sismo induzido por alguma atividade humana, mesmo se não tivesse seres humanos, essa região já estaria sim tendo esses abalos sísmicos. E se você ainda acha que o território brasileiro não tem terremotos, esses aqui são os boletins mensais só da região Nordeste, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E esses aqui são os abalos sísmicos só em julho, atualizado aqui no dia 25 de julho, tá? Então nem tem os últimos 5 dias aí. E olha só como é que Jaguarari aparece, junto com Jacobina, que também é outro campeão aqui, né? E olha a quantidade de terremotos no mês de junho. Agora, olha aqui no mês de maio, gente. Olha a quantidade de terremotos no Nordeste no mês de maio. Foi muito terremoto. E olha Jaguarari aparecendo aqui, bastante, né? Agora, olha a quantidade no mês de abril. É pouquinho. Então, terremoto é assim. Tem mês que vai ter muito terremoto. Tem mês que vai ter pouquinho. Então, aqui você confere, ó. Você pode conferir todos os terremotos. E se você fizer o filtro aqui, né? Se você aplicar, ó, ativar filtros no Centro de Sismologia da USP, você consegue verificar os terremotos em outros lugares, porque aqui no Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, você só consegue conferir os terremotos no Nordeste, não no Brasil todo. Então, terremoto no Brasil não é nada de anormal. Ah, professor, mas esses 70 aconteceram em Jaguarari. Gente, Jaguarari é uma região sismicamente ativa, tem muitas falhas geológicas lá. Então, às vezes, vão ter realmente o que a gente chama de enxame sísmico. Pode ter um terremoto maior, como teve esse 3.6. Vão ter vários pequenininhos. O anormal ali é não ter terremoto. É uma área que tem uma falha geológica, ela é ativa. E cadê os terremotos? Isso sim seria uma coisa anormal, né? Uma área que tem terremotos e não ter. Isso seria anormal e também seria um pouquinho preocupante, né? Agora, olha só que interessante aqui, lembra que eu falei a questão da medalha, né, para Jaguarari? E olha quem que ganha o primeiro lugar na contagem aí de sismos. Jaguarari, seguido aqui por Jacobina e depois Amargosa. Esse aqui, as informações são do Nordeste, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Norte também. Então, Jaguarari, medalha de ouro na questão da quantidade de sismos aí, seguido por Jacobina e Amargosa, isso aí. Bom, aí depois tem Caruaru, que também é uma outra região tem bastante sismos, né? Então é isso, gente. Mais uma semaninha bastante agitada nos pequenos sismos brasileiros. Bom, Padawans, chegamos ao final de mais um vídeo aí. Conhecia todos esses terremotos? Sabia que o Brasil tinha atividade sísmica assim? Não sabia? Então você vai clicar aqui no botão de se inscrever para você ficar por dentro de vulcão, terremoto, tsunami, enfim, tudo que a geografia física tem a nos ensinar. Se você quiser conversar diretamente comigo, torne-se um membro ametista. Assim, você participa de um grupo de WhatsApp exclusivo comigo, ganha ali um selinho que vai ao lado do seu nome, você tem os seus comentários de destaque, eu sempre respondo comentários dos membros, os membros podem fazer sugestões de vídeos e geralmente são sugestões boas que viram pauta aqui do canal, enfim, só tem vantagem e você ainda, claro, pode contribuir ainda mais para o meu trabalho aqui, porque vocês sabem, né? Produzir isso tudo aqui sozinho dá um trabalhinho danado, né? Eu tenho tempo restrito, eu sou professor mesmo, não sou apenas youtuber, então eu faço isso aqui nos meus horários vagos. Fechado? Ó, se você também quiser aproveitar algumas promoções da Amazon, clica no meu link aqui embaixo e compre pelo meu link, porque assim você me ajuda pra caramba também. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana e até mais. Muito obrigado a todos os membros do canal. Tchau, tchau.